Ligados e integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino. Saúde animal. Bom dia, que bom te encontrar por aqui. Hoje, 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalho. Seja você produtor, médico veterinário, zootecnista, extensionista, nós queremos desejar um feliz dia para todos os profissionais que movem a avicultura e a suinocultura do país. Preparamos mais um programa especial para vocês. Esses são os nossos destaques. Estratégia nutricional. A alimentação dos leitões na fase de creche pode ser um desafio para o suinocultor pela transição na fase de maternidade, do leite materno, para a ração. Vamos receber no programa uma especialista no assunto. O CPE é uma das instituições que faz estudo das cotações dos ovos em diversas praças do mercado nacional. Neste mês, essas pesquisas e divulgações completam 10 anos. Vamos saber o que mudou nessa década na forma de fazer esses levantamentos e como está a demanda pelo consumo de ovos. Tudo isso e muito mais agora, no Ligados e Integrados. A gente começa lembrando que a Semana Nacional da Carne Suína para as redes de varejo acontece entre os dias 1º e 17 de junho e tem o apoio da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, a ABCS. A Semana Nacional da Carne Suína está na 11ª edição e vai contar com 23 bandeiras varejistas em 20 estados brasileiros, como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O objetivo é garantir o destaque da carne suína nas gôndolas do mercado em todo o país, além de ampliar a visibilidade dos produtores do setor. Falando em suínos, atenção suinocultores! Vamos falar sobre os leitões na fase de creche no quadro Suinocultura é Tecnologia. Melhorar o desempenho dos leitões na fase de creche é uma tarefa que envolve habilidade em manejo e até estratégias específicas. Afinal, essa etapa representa um momento complexo. É a transição do desmame para a ração. Pensando nisso, nós chamamos a médica veterinária Bruna Portela para falar sobre as estratégias nutricionais para os leitões da creche. Bem-vinda, Bruna, ao nosso programa. Bom dia, Daniela. Estendo bom dia também aos produtores. Bom dia. Bruna, qual tipo de ração é fornecida para os suínos na fase de creche? Daniela, nós precisamos lembrar, né, que os leitões recém-desmamados, eles não estão aí com o sistema digestório deles bem desenvolvido, tem algumas limitações. Então, nessa fase, a ração, ela precisa ser formulada com ingredientes de alta digestibilidade e também ingredientes de boa qualidade. Por isso mesmo, por eles estar vindos, né, da maternidade onde eles tomavam o leite materno e da porca, primeiras rações têm um alto teor de lactose, para fazer essa transição de forma menos severa para o animal, garantir então uma boa nutrição na fase. Como você bem disse, né? Lembrando que antes eles consumiam o leite, como oferta de água pode auxiliar o produtor a incentivar o consumo de ração dos suínos nessa fase, na fase de creche? Exato, Daniela. A gente precisa lembrar que a água ela é o principal nutriente para qualquer ser vivo. Então, se faz extremamente necessário o uso da água em qualquer fase de produção, mas principalmente aí logo depois do desmame, né? Onde os animais, eles vinham, então, num consumo de uma nutrição líquida e vão passar a necessitar de uma ração seca. E a gente precisa lembrar que a água, ela precisa ser estimulada desde o alojamento,
Porque muitas das vezes esses leitões, pelo processo de desmama lá na UPL ou na UPD, eles já chegam, às vezes, com um quadro de desidratação. E isso impacta principalmente no consumo de ração. Então, lembrando que qualquer animal, ele só consome a ração se ele beber água. Então, estimular o consumo de água desde o primeiro dia é essencial para garantir um bom inicio de lote aí na fase de creche. Então, além da água, existe alguma outra alternativa de incentivo para eles consumirem a ração? Sim, a gente diz que existem dois principais modelos ou incentivos de consumo na fase, né? Que é a questão do arraçoamento com ração seca, que é o arraçoamento no tapete, onde o produtor pode pegar um punhado de ração e disponibilizar para os animais ou no tapete ou na bandeja ao redor do comedouro, ou mesmo intercalando com a papinha, que é um outro estímulo de consumo, mas para fazer esse animal realmente adaptar a ração seca e procurar o comedouro. O outro estímulo que existe é a papinha, mas a papinha, além de ser um estímulo, ela é um suporte na nutrição. Então, a gente indica utilizar a papinha para aqueles animais menores ou que não estão podendo competir pelo comedouro da forma que deveria. Então, dá para se trabalhar de formas, ou o estímulo com a ração seca ou a papinha, ou até mesmo em conjunto, né? Você pode fazer aí intercalando no comedouro acessório, principalmente, a ração seca, papinha e água. Então, você já estimula consumo de água e consumo de ração ao mesmo tempo. Falando desse manejo alimentar, né, em qual o produtor deve fornecer uma boa introdução alimentar para os suínos, eu queria que você falasse um pouco sobre o impacto no desempenho dos animais na fase de creche. Sim, Daniela, quando os animais eles não têm um consumo adequado de ração, principalmente nos primeiros 3 a 4 dias, a gente tem aí como forma mais vista no campo a questão da diarreia, né? Então, as diarreias de quinto, sexto dias de alojamento, que são diarreias que impactam principalmente no desenvolvimento intestinal do animal, né? Principalmente na questão da vilosidade. Então, tem uma menor absorção de nutrientes e isso, ao longo da fase, ela está aí na questão de GPD e conversão alimentar. Então, com certeza, fazer um bom estímulo de alimentação nos primeiros dias te garante um bom final de lote lá depois, no final da fase de creche. Existem casos, né, que os suínos, na fase de creche, eles foram desmamados abaixo do peso ideal. Como o produtor pode desenvolver esses animais durante a fase de creche? Daniela, nesse caso, é importante a gente pensar na questão da hidratação. Então, são animais que eles precisam de um volume maior de água, né, devido à sua área corporal. Também a questão do suporte para a inanição. O que é a inanição? É o ato de não comer. Então, aí a gente pode utilizar aquele estímulo da papinha. Fazer o estímulo com a papinha pelo menos 6 vezes ao dia. Nessas baias que cuidados especiais, onde esses animais que vieram menores, eles devem ser alocados, faz aí essa papinha 6 vezes por dia, de no máximo 1 hora em cada fornecimento, né? Então, forneci 1 hora, precisa colocar uma água no comedouro, e também a questão do ambiente, né? Então, é importante a gente lembrar que esse animal, ele precisa manter a energia corporal dele, e não gastar essa energia tentando se aquecer. Então, a gente pode utilizar aí a lâmpada infravermelho, por exemplo, nessas baias de cuidado para esse animal vir a se desenvolver como a gente espera. Bruna, o desperdício de ração também é um ponto que o produtor precisa estar atento nesse manejo alimentar? Com certeza, Daniela. Hoje a gente falar em desperdício de ração é a mesma coisa que falar em jogar dinheiro fora, né? Então, a ração, ela tem um custo muito alto na produção animal, cerca de 70% do custo de produção de um leitão é a ração, né? É a parte nutricional dele. E aí, manter uma boa regulagem de comedouro é essencial. E deixar na bandeja do comedouro ração suficiente, mas evitando o desperdício. E a melhor forma de fazer essa regulagem do comedouro sempre que necessário. Então, ter ração à disposição, porém sem ter desperdício de ração. Isso garante aí uma competitividade da atividade, né, e um resultado econômico no final do lote muito melhor do que o esperado.
Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, por responder aqui as nossas dúvidas, viu? Até uma próxima, Bruna. Até. Você sabe que pode participar do Ligados Integrados, né? Qual a sua dúvida? Qual tema você quer que a gente aborde aqui no programa? Mostra um pouco aí do seu trabalho no campo pra gente. Envie o seu vídeo, sua mensagem para o nosso WhatsApp. Mande as suas dúvidas. O número é 11 97571 3819. Depois do intervalo, vamos falar sobre os 10 anos de pesquisas e divulgação dos preços de ovos pelo CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. É já já. Olá, tudo bem? Agora vão 5 dicas muito importantes para o gerenciamento da nossa granja. Primeira dica, gerar as informações. Esse passo é extremamente importante para a gente conseguir medir exatamente o fluxo de produtividade e consequente fluxo financeiro da sua granja. Então, aquele velho caderninho onde a gente anotava tudo que a gente consumia, tudo que a gente gastava, é de extrema importância. A partir dessas informações, a gente estabelece a nossa metodologia de gestão da granja. Dica número 2, fazer a gestão da produtividade. A produtividade é um aspecto extremamente importante na nossa instalação. Por quê? A partir dela que a gente tem toda a origem de recursos financeiros da granja e também é a responsável pela diluição de custos daquela instalação ou propriedade. Dica número 3. Sempre trabalhar ao máximo a possibilidade de aumentar as receitas da propriedade. As receitas são tudo que são resultado do faturamento da granja ou do barracão. Ter medidas que aumentam isso podem vir a gerar um resultado econômico melhor para a atividade e, consequentemente, para a propriedade. Dica número 4. Trabalhar sempre com as saídas de caixa. As saídas de caixa são caracterizadas pelo desembolso do produtor ou da granja para a atividade. Lembrando, normalmente isso são pagamentos de custos variáveis que incidem sobre o nosso processo produtivo. E a gestão de custos é extremamente importante. A gestão de custo ela deve sempre ser diária, mensal, anual ou por lote. A gente sempre tem que procurar reduzir ao máximo os nossos custos produtivos. Afinal, é a diferença entre os custos e as receitas que vai garantir o sucesso da granja. Dica número 5. A dica número 5 é a gente fazer a gestão do resultado econômico da minha granja ou da minha propriedade. Essa é dica de extrema importância. A gestão do resultado da minha granja ou propriedade normalmente se dá pela diferença entre o faturamento, ou seja, as receitas da atividade, e os custos, que são as saídas de caixa. A diferença entre as receitas e as saídas pode me indicar o meu sucesso ou o meu fracasso na atividade. O papel de um bom gestor é sempre maximizar essa diferença, ou seja, ter um sucesso em alavancar as entradas de caixa, as receitas, e ter sucesso na redução de custos. E a diferença entre essas duas linhas do nosso fluxo de caixa caracteriza o resultado da granja. Era isso, pessoal. Muito obrigado e um bom gerenciamento da sua propriedade. Este mês de maio completa 10 anos que o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, faz a divulgação de preços de ovos. Há uma década, produtores e agentes do setor de ovos contam com os parâmetros confiáveis de valores para tomarem decisões. Atualmente, são levantadas informações sobre os preços dos ovos nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Vamos conhecer um pouco mais desse trabalho conversando com a Juliana Ferraz, que é analista de mercado de ovos do CPEA. Bom dia, Juliana. Bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos que estão acompanhando Ligados Integrados. Ju, eu gostaria de começar pedindo para você contar um pouco para a gente como o CPEA começou e por que ele começou a fazer o levantamento das cotações de ovos. E desde então, se houve alguma mudança no jeito que vocês fazem essa pesquisa? Bom, o CPEA ele começou a
a cotar, né, a fazer esse levantamento e estudo de preço dos ovos há uma década, né, como vocês bem mencionaram aí, e o objetivo de fazer esse acompanhamento de preço dos ovos é justamente trazer para o mercado referenciais de preços mais fidedignos à realidade do mercado, para justamente poder ajudar os agentes do setor no processo de tomada de decisão, reduzir o oportunismo e também, né, ajudar aí, contribuir para termos uma previsibilidade de preços dentro dessa cadeia. Tá certo. E nesses 10 anos, quais foram as principais mudanças registradas no setor pelo CPEA? Bom, o setor ele cresceu bastante ao longo desses últimos anos, né? A gente vem acompanhando aí há uma década já, e houve o crescimento e avanço em diversas áreas, né? Hoje a gente nota que houve muitos avanços tecnológicos, então as granjas estão mais tecnificadas, a gente nota também uma melhora no manejo das aves, na parte de nutrição, genética, ganho de produtividade, muito investimento que foi feito também ao longo dos últimos anos. Então, todos esses avanços aí a gente vem acompanhado ao longo dessa última década. E levando em conta, então, esses 10 anos de análise, como a sazonalidade da demanda do setor de ovos se demonstrou nesse período, Juliana? É isso mesmo, Daniela. Há, né, essa sazonalidade, né, nos preços dos ovos, a gente consegue identificar isso analisando aí toda a nossa série histórica, e o que fica bem claro, bem notório dentro desse mercado é de que há um movimento de aumento nos preços dos ovos no período de quaresma, e no final de ano, né, dezembro e janeiro, os preços costumam ser menores. Em dezembro, né, há a preferência da população aí por produtos cárneos, típicos das festividades, né? Então as pessoas acabam optando aí em priorizar o consumo de itens cárneos, e janeiro acaba sendo um mês um pouco mais difícil para o mercado de ovos, porque é um período de férias escolares, a renda da população brasileira também, o poder aquisitivo costuma estar menor nessa época do ano, então em função disso os preços acabam ficando menores. Certo, eu não posso deixar de aproveitar a sua participação aqui com a gente e perguntar como está o mercado em 2023, considerando o preço médio pago ao produtor. Quais são as tendências para os próximos meses, Juliana? Bom, Daniela, os últimos anos têm sido bem desafiador, né, para a avicultura de postura, não só de postura, né, a gente acompanha outros mercados aí, é notório aí os desafios de outras cadeias também, mas falando especificamente do mercado de ovos, da avicultura de postura, os últimos anos foram bastante difíceis, mas ao que tudo indica, esse ano de 2023 vai ter um pouco mais de fôlego aí para o produtor. O preço do ovo ele vem no movimento de alta desde fevereiro. A gente está operando agora a níveis recordes de preços de ovos, então a gente nunca viu valores tão altos assim para os ovos quanto a gente está vendo hoje. Mesmo com o fim da quaresma e estando numa segunda quinzena de mês, época em que tradicionalmente os preços dos ovos acabam recuando, ainda assim, mesmo diante desse contexto, os preços seguem firmes nesse final de abril, e ao que tudo indica, pelo menos nesse primeiro semestre, a margem de lucratividade do produtor vai estar um pouco mais satisfatória do que comparado aí a anos anteriores. Os principais insumos da atividade, que são aí milho e farelo de soja, importantes insumos, né, para componentes para a ração animal, estão em um movimento de queda, e do outro lado, né, o preço do ovo está elevado. Então, ao que tudo indica, vai ser um ano mais favorável para o produtor. Então, nesses 10 anos, estamos num bom cenário, Juliana? Eu diria que sim, principalmente quando a gente compara. É óbvio que ao longo desses 10 anos houve sim períodos que estavam até melhor, né? O mercado esteve até melhor, se a gente pegasse a série aí de 10 anos, mas olhando para os anos anteriores, principalmente os 2 últimos anos, a avicultura de postura agora ela começa a ter um pouco mais de respiro e o produtor um pouco mais de fôlego para conseguir se manter na atividade. É claro que tudo vai depender muito da questão da oferta. A gente sabe que esse movimento que está acontecendo agora se deve em função da menor oferta de ovos. Então, vai depender também de como é que o produtor vai agir aí
ao longo dos próximos meses, porque se houverem um número maior de alojamento de aves, né, isso pode acabar ocasionando lá na frente em uma maior oferta de ovos, e aí, consequentemente, é aquele ciclo do mercado, né? O preço pode acabar cedendo. Mas, mantido as atuais condições mercadológicas desse momento, né, queda nos preços dos principais insumos e alta nos preços dos ovos, o cenário está, sim, bastante favorável para o produtor agora. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação e parabéns ao CPEA. Imagina, eu que agradeço o convite. Até uma próxima. Tchau. Você gosta dos nossos conteúdos? Quer rever as nossas entrevistas e reportagens a hora que você quiser e onde você quiser? Então faça parte da nossa comunidade no YouTube. O nosso canal é o youtube.com/ligadosintegrados. Se inscreva, ative o sininho para receber todas as novidades que nós postamos por lá, tá certo? Eu quero agradecer a sua companhia. Se você está descansando nesse feriado, aproveite. Se está trabalhando, bom serviço para você. Nós nos vemos amanhã às 11h30 da manhã aqui no Ligados e Integrados. Combinado? Até lá! Ligados e Integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino. Saúde animal.